Muito bem, estamos de volta com o nosso curso de Banco de Dados MySQL. Eu sou o Adriano Oliveira e nesta aula nós vamos ensinar como que você vai fazer uma consulta ao banco de dados de forma eficiente, né? Nessa aula 5, vamos começar então com o nosso comando. Vem aqui no SQL. Muito bem. Abrindo aqui o nosso SQL, vamos então começar com o comando para a gente poder fazer a listagem de todos os dados da tabela. Dá um select, asterisco from, e aqui a gente coloca o nome da tabela. Se fosse tabela cliente, por exemplo, colocaria tabela cliente. Dá um ponto e vírgula. E aí a gente vai listar todos os dados dessa tabela. Esse é o primeiro comando. Você já vai fazendo anotação aí no seu bloco de nota, no seu caderno, né, da forma que você está gravando, né, os comandos. É muito importante você abrir um bloco de notas e você ir escrevendo o comando, porque quanto mais você escreve, melhor vai ser a fixação, né? E quando você precisar utilizar o comando, você já vai saber ele, ao invés de ficar consultando como é que era mesmo, então você já vai saber. Então, select, asterisco from, selecione tudo de tabela, o nome da tabela, no nosso caso aqui é tabela usuário, e vamos dar um execute. Muito bem, selecionou todos os dados. Imagina que a gente tem uma tabela com 1.000 registros, com 10.000 registros ou até mais registros. Chega algum momento que a gente vai precisar selecionar apenas alguns dados. Por exemplo, então aqui eu selecionei tudo. Vou pegar esse comando aqui e vamos para o próximo comando. Selecionou tudo. E agora eu vou tirar esse asterisco aqui, ó, e eu vou dizer que eu quero apenas o nome. Esse nome aqui significa o nome do campo, que ele está aqui, ó, campo nome. Ok? Porque de repente em algumas tabelas pode ser que o nome do campo seja nome, sei lá, cliente, exemplo. Entendeu? Então esse nome aqui representa o nome do campo que você quer pesquisar. Então, no comando anterior a gente deu select, asterisco, né? Seleciona tudo. Nesse daqui a gente está dizendo assim, selecione o campo nome from de tabela usuário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai listar apenas o campo nome, apenas a coluna do campo nome. Vamos dar um execute. Muito bem. Você veja que ele trouxe apenas o nome aqui, tá vendo? Trouxe todos os nomes. Então, baseado nisso, a gente pode pegar, selecionar o nome e selecionar, por exemplo, mais um campo. E selecionar mais um campo. Vamos selecionar, por exemplo, e-mail. Então, nesse caso aqui, coloquei uma vírgula, ele vai selecionar o nome e o e-mail da tabela usuários. Vamos dar um executar. Muito bem. Você viu aqui, ó, que ele trouxe o nome e o e-mail. Então, essa forma aqui, quando você está pesquisando em um banco de dados que tem muitos campos, por exemplo, aí tem nome, endereço, telefone,
E às vezes você quer fazer uma listagem, você não quer todos os dados. Você quer filtrar apenas alguns dados. Então, essa é a forma de você filtrar. Ok? Colocando, por exemplo, o nome, o e-mail. Ah, não, só quero o nome e o telefone. Então, ele vai fazer a listagem. Agora, vamos para mais um comando, select. Só que agora nós vamos voltar a usar o asterisco aqui, ó. E a gente vai usar uma condição. Quando a gente vai usar uma condição, a gente vai usar a condição where. A condição where quer dizer onde, ou seja, selecione tudo onde, aqui ó, e quer dizer onde, where, onde, onde nome, onde o campo nome seja igual a Adriano. Então, selecione tudo, todos os dados no caso, todos os campos, né? Aonde na tabela de tabela, onde o campo nome contenha, por exemplo, Adriano. Vamos dar um execute aqui. Muito bem, você vê que ele achou aqui, ó, Adriano. E agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu não sei que o nome dele é Adriano. Vamos, vamos pensar aqui que o nome dele é só Adrian, sem o O. Vamos ver se ele vai achar, por quê? Existem muitos sistemas feitos por aí na internet, até sites grandes, sistemas grandes, que às vezes não houve uma percepção na hora de fazer a busca. E o que acontece? O dado está lá na tabela, mas quando se faz a pesquisa não se acha o dado. Por exemplo, se eu não sei que o nome dele é Adriano, e eu coloco, por exemplo, só Adriano, ou seja, eu vou colocar só um pedacinho do nome para ver se ele acha. O que, que você acha que vai acontecer aqui? Ele não vai achar, quer ver? Ou seja, tá vendo aqui, ó, não achou nenhum registro, ó. Registro, zero registro. Mas tem o Adriano, então ele deveria, pela lógica, né, da programação, ele deveria achar o Adriano, porque escreveu uma parte. Só que nesse select aqui tem uma forma que é onde ele vai achar o Adriano, mesmo você escrevendo uma parte. Vai anotando aí no seu caderno. Se eu estiver falando muito rápido, você vai dando pausa e depois você vai dando pausa, vai anotando os comandos e de acordo com o que eu falei, você vai escrevendo aí nos seus comentários, né, no seu bloco de nota ou no seu caderno, para você não esquecer. Esses comandos são muito importantes. Todos eles são importantes. O último que eu vou mostrar para você é o mais eficiente, né, no caso de uma pesquisa por parte de nome. Porém, tem casos que a gente precisa pesquisar exatamente aquele nome. Por exemplo, vamos supor que estamos falando de estados. Aí eu quero todas as pessoas que sejam do estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. Então eu tenho que escrever certinho. Rio de Janeiro ou São Paulo. Para quê? Para não haver nenhuma variação. Vamos lá então para o nosso. Você vê que aqui que ele não achou o Adriano. Vamos, vamos aqui no nosso próximo comando. Então estou mostrando variações do select para você ver que como realmente pode funcionar em algumas situações e outras, né? Vamos dizer assim. Agora aqui, por exemplo, no igual, esse igual
ele quer dizer idêntico. Ou seja, se eu estou procurando um cadastro que seja, por exemplo, do Rio de Janeiro, vamos supor que aqui seja Rio de Janeiro. E aqui, ao invés de ser nome, seja estado. Claro, na tabela tem que ter esse campo estado. Então, esse igual aqui eu quero dizer, pegue exatamente igual está no campo. Ou seja, não pode ter variação. Se eu colocar variação e colocar, por exemplo, Rio, ele pode achar, com variação, pode achar Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, entendeu? Como tem que, cada select tem a sua funcionalidade. Muito bem, vamos voltar aqui a nossa, do jeito que está aqui, no caso, o nome. Então, vou botar aqui o Adrian. Então, o Adrian, ele não achou. E aqui, ó, nesse igual que quer dizer idêntico, a gente coloca like. O like, ele faz uma busca um pouco mais avançada. Porque dentro do like, a gente consegue colocar, por exemplo, um sinal que ele faz uma busca ainda melhor. Né? Por exemplo, se eu colocar só o like aqui e procurar Adrian, será que ele vai achar porque tem uma parte do nome? A resposta é não. Ó, não achou, ó, zero resultado, zero registro, não achou. Agora eu vou mostrar a forma que realmente ele vai achar e eu já vou explicar por que ele vai achar. Essa aula é aula de ouro, hein? Porque, como eu disse, muitos sites e sistemas, às vezes a informação está ali, mas quando se procura, não acha, por causa desses comandos aqui que às vezes não são muito bem aplicados. Então, eu vou colocar aqui um sinal de porcentagem. Um sinal de porcentagem. E no final aqui eu coloco porcentagem. Então, o que eu estou querendo dizer com essa porcentagem? Eu quero dizer o seguinte: pegue desde a primeira letra até a última letra. Pegue da última letra, aqui ó, ao contrário, né? Pegue da frente para trás e de trás para frente. Ou seja, aonde que tiver uma semelhança ou uma parte do dados, você traga. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai achar o Adriano. Vamos ver se isso é verdade? Ó, tá vendo? Achou o Adriano. Agora vamos fazer uma pequena modificação aqui para que essa parte fique muito bem claro para vocês quando estiverem fazendo o sistema ou estiver diante de um banco de dados. Você precisa procurar dados, você já vai saber como fazer. Agora vamos copiar aqui, vamos mudar alguns dados aqui na nossa tabela. Vou mudar aqui diretamente, né, nessa aula, mas na próxima aula eu já vou ensinar vocês a mudar via comando também. Vamos colocar aqui, por exemplo, Silva. Vamos colocar aqui Maria Silva. Vamos colocar aqui Felipe Oliveira. Luiz, vamos colocar, por exemplo, Oliveira. Só para a gente ter o sobrenome, vamos dizer assim. Então agora eu vou pesquisar, por exemplo, por Silva. Vou pesquisar agora por Silva. Ou não precisa nem ser Silva. O nome Silva, só Sil, assim, ó. Silve ou Silva. Vamos colocar logo Silva que é para. Mas pode ser apenas uma parte do nome.
do sobrenome. Ele vai achar dois cadastros nesse nosso caso. Ó, ele achou dois cadastros. Agora vamos fazer ele achar mais um cadastro. Vamos modificar aqui, ó. É para você entender legal. Vamos colocar aqui, por exemplo, Luiz Silvano. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo. Luiz Silvano. Nem sei se tem esse Luiz Silvano, mas vamos lá. Silvano. Vai que tem um Luiz Silvano. Opa, vamos ver como é que ficou. Ó, Luiz Silvano. E agora, quando eu pesquisar sobre Silva, o que você acha que vai acontecer? O Luiz ele vai aparecer também. Vamos ver se isso é verdade? Silva. Agora ele vai aparecer três cadastros. Olha só. Por quê? Porque aqui, ó, esse sinal aqui, não sei se está dando para ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, esse sinal aqui, ó, de porcentagem, ele pega do campo, do começo do campo até o último dado daquele campo ou da tabela, né? Quando eu coloco o asterisco aqui, eu procuro também da tabela. Então, por exemplo, se tivesse algum e-mail aqui que fosse Silva e não tivesse nenhuma relação de Silva aqui, ele também iria achar. Agora vamos colocar, por exemplo, essa aula é muito importante, hein, sobre o select. Vamos colocar, por exemplo, Oli. Vamos colocar só Oli. Oli de quê? A princípio seria de Oliveira, mas vamos ver. O que ele vai achar? Ele vai achar dois cadastros. Pronto. Ele achou apenas um cadastro. Por quê? Porque eu modifiquei aqui, deixa eu ver. Ah, sim, é porque eu modifiquei aqui, ó, tá vendo? Era para ele achar dois, ó. Esqueceu do O aqui, ó. Agora vamos lá fazer a prova dos nove. Não pode. Agora ele vai achar dois cadastros. Vamos colocar só Olive. Olive. Vai achar dois. Pronto. Achou porque pegou uma parte daqui, ó. E o outro daqui. Então, por exemplo, você está fazendo uma busca, às vezes, por exemplo, dentro de um campo nome, que às vezes você não sabe o nome da pessoa correto, mas se a pessoa falar pelo menos o primeiro nome, dessa forma aqui você vai conseguir achar o cadastro, ok? Então essa é a forma de você encontrar alguma parte, de você escrever alguma parte do que está no banco de dados para você encontrar aquele registro. A outra forma, essa aqui é uma forma mais avançada, e a outra forma é quando você quer achar, como eu falei, por exemplo, a gente coloca aqui igual. Geralmente o pessoal usa assim. Vamos colocar aqui, por exemplo, Felipe. A pessoa escreve o nome da pessoa certinho. Felipe Oliveira. Vamos ver se vai achar o Felipe. Achou o Felipe Oliveira.
Então, essa forma aqui também ela é bastante utilizada quando você precisa filtrar que o dados você sabe que ele é específico. No caso que eu dei, por exemplo, de estado, de bairro, por exemplo. Ah, o bairro, eu sei que o nome do bairro é tal, então eu quero todos os cadastros daquele bairro, certo? Então fica mais essa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso de banco de dados MySQL. Se você gostou desta aula, compreendeu, você dá aquele gostei bonito, tiver algum comentário, deixa aqui na caixa de comentário. E se você não é inscrito, chegou nesse vídeo, não é inscrito ainda no canal, você pode se inscrever. Aí o YouTube vai te avisar quando eu lançar a próxima aula. Se você não é inscrito, não vai ter como você saber se eu lancei uma outra aula. Por isso que é importante você se inscrever para você receber, né, as novidades que eu postar aqui, as videoaulas do nosso curso, combinado? Então, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.